Moral. Um conceito antigo na história humana. Desde muito tempo, a ideia do que é bom ou o que é mal esteve nas narrativas da humanidade. No cristianismo, por exemplo, podemos notar a presença desse conceito. Não necessariamente o termo ética ou moral, mas a ideia que esses conceitos expressam. Nessa religião há um caminho específico a seguir, pelo qual se atinge o paraíso. Quando se pratica atos que diferem desse caminho, dado pela religião cristã, você pode estar cometendo maus atos sob os olhos do Deus cristão, que se chama pecado. Algumas imposições morais podem ter suas armadilhas. Às vezes são usadas como justificativas para preconceitos ou até um meio de justificar uma cultura como supostamente melhor que outra. Por exemplo, apontar que tal costume de um suposto povo não é certo, logo esse povo deve ser eliminado, ou algo nesse sentido. Alguns dizendo que mulher não deveria trabalhar, outros que ser gay é errado, ou até que religiões são erradas. Como atualmente no Brasil é comum notar o preconceito com relação a religiões de matriz africana. A justificativa para esses posicionamentos preconceituosos se baseia em algo que o outro disse ou que estava escrito em um papel, mas sem comprovação ou construção de algum argumento lógico. Apenas muitas frases que dizem muito sobre a ignorância de quem as defende ou escreveu. Outros meios perigosos, pelos quais se sustentam alguns preconceitos, são distorções de fatos, alguns feitos por líderes autoritários. Por exemplo, no Brasil atual, é possível notar, por meio de algumas falas do até então presidente, o Bolsonaro. No entanto, isso também não é algo recente. Foi feito durante a ditadura militar no Brasil, durante o regime nazista, a era Vargas, entre outros. É uma prática antiga. Veja, por exemplo, na época da escravização dos povos negros. A justificativa para atos da época iam desde questões morais, como dizer que o povo negro não tinha alma, até essas próprias distorções, como chegaram a afirmar que o negro era de uma raça inferior. Sabemos que qualquer justificativa que sustente pensamentos racistas ou sexistas são infundados. É sabido que, por mais que diferentes, fazemos parte todos de uma mesma espécie. Não existe separação de raças entre nossa espécie, nem comprovações de que algum ser tem um gene mais especial que o de outro. Todos os seres, incluindo os não humanos, têm suas habilidades desenvolvidas de acordo com as demandas do ambiente em que vive. Não há mais evoluído que outro, apenas seres e as características que eles precisam para sobreviver. Mas suponhamos de que de repente apareça a prova que alguns humanos têm algum gene melhor do que outros. De que isso importa? Porque um ser, supostamente melhor que outro, pode submeter os outros aos seus desejos. O terceiro presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson, mesmo tendo sido um escravista, fala em um texto o seguinte: esteja certo de que nenhuma pessoa vivente quer mais sinceramente do que eu, quero ver a refutação completa das dúvidas que eu mesmo mantive e expressei sobre o grau de entendimento atribuído a eles, que seriam os negros, pela natureza, e descobrir que eles são iguais a nós. Contudo, seja qual for seu grau de talento, isso não é medida de seus direitos. Em razão de Sir Isaac Newton ter sido superior aos outros em entendimento, ele não foi, em razão disso, o senhor das propriedades ou pessoas dos outros. É paradoxal, né? Vindo de Thomas Jefferson. Não é porque somos iguais que buscamos direitos iguais. Afinal, somos todos diferentes, mesmo sendo parte da mesma espécie. Quando feministas lutam por direitos iguais, elas buscam garantir direitos que façam sentido para as mulheres de uma forma que se equivale aos direitos dos homens. Veja a questão do aborto, que é garantido à mulher, mas não ao homem. E isso nem é garantido à mulher no Brasil, né? Mas, voltando. Pois o homem não tem a capacidade de gerar um bebê dentro de si. Muito menos de abortar o que não há em sua barriga. A mulher sim. Racismo e sexismo é errado. Não porque somos todos iguais, mas porque, mesmo sendo diferentes, todos merecem ter os seus direitos levados em consideração. Mas se não é alguma superioridade específica que diz ser não ou errado tratar o outro da forma que eu queira, o que é? O filósofo Jeremy Bentham, perdoe a pronúncia, nos apresenta um argumento não só válido a nós humanos, mas a todos os seres vivos que podem sentir. Poderá chegar o dia em que todo o resto das criaturas animais poderá adquirir aqueles direitos que nunca poderiam ter sido retirados deles, senão pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o negrume da pele não é razão pela qual um ser humano possa ser abandonado sem reparos, ao capricho de um algoz. Pode ser que algum dia venha a ser reconhecido que o número de pernas, a velocidade da pele ou a terminação do sacrums sejam todas as ações igualmente insuficientes para abandonar uma criatura sensível ao mesmo destino. O que mais poderia traçar a linha insuperável? Seria a faculdade da razão ou talvez a faculdade do discurso? Mas um cavalo adulto ou um cachorro
é sem comparação um animal mais racional, bem como mais conversável do que uma criança de um dia, uma semana ou um mês de idade. Mas suponha que fosse diferente. Qual seria o proveito? A questão não é, podem eles raciocinar, nem podem eles falar, mas podem eles sofrer? Ele nos traz uma questão importante. Não é a capacidade intelectual, tom de pele ou força de algum ser que faz com que ele tenha mais ou menos direitos, mas sua capacidade de sentir. Note que um objeto não manifesta sinais de vida, como uma pedra pouco se importa de que seja jogada longe ou quebrada devido aos desejos de algum outro ser. Mas um camundongo, sim, não é do interesse dele ser chutado pela rua. Ao menos ainda não se obteve informações sobre a existência de camundongos masoquistas. Considerando essa perspectiva, mesmo que algum dia seja descoberto que algum ser tem um gene especial, não será defensável que ele subjugue os seres que não têm esses genes. Um limite moral não impede que alguém não o ignore, mas impede ela de se esconder atrás de alguma justificativa. A indústria do agronegócio, por exemplo, traz muitas justificativas para sua exploração. No Brasil, tem até um comercial. Agro é pop, agro é tudo. Dizem que devemos economizar água, usar menos nosso carro, tomar banhos mais curtos. Assim as questões climáticas e dos recursos no planeta se resolverão. Esses atos são importantes. Economizar, quando possível, faz uma certa diferença. Quando se quer ter um alívio na consciência. No entanto, quando se quer mudar o todo, deve ser por meio coletivo, não individual. Economizar no banho não para as emissões de gases de grandes indústrias. Evitar jogar lixo no chão não cessa as derrubadas de grandes áreas de florestas para plantações de soja. Obviamente, esses pequenos atos devem ser praticados, mas os grandes também devem ser parados. Primeiro, retiramos essa cortina moral na qual se escondem as grandes indústrias, que prejudicam não só o nosso meio ambiente. As grandes fazendas que produzem carne em massa, maltratando animais, são as que mais poluem. Precisamos do quantitativo exagerado de carne que é produzido atualmente. O cocô do boi contém metano, um dos principais gases que colocam em desequilíbrio nossa atmosfera. Não só isso, mas também o desmatamento em massa, que é feito para grandes plantações usadas para alimentar os montes de animais criados para o abate. A carne que você come é resultado de desmatamentos, uso excessivo de água, fazendo com que sua economia no banho não faça diferença, e muita poluição por parte da criação em si dos animais. Além de que introduzem substâncias para que esses animais cresçam rápido. A ideia é que sejam vendidos o quanto antes. É visado apenas o lucro, pouco importam outras questões. Junto a toda a poluição causada, é acrescido também os maus tratos animais. Os animais, criados para virarem alimentos, são submetidos a muito sofrimento, locais fechados e muitas mais barbaridades. Alguns dos animais são expostos a sofrimentos propositalmente, pois isso aparentemente melhora o gosto da carne. Os humanos são animais que realizaram muitas proezas. Construíram grandes estruturas de metal capazes de voar, bombas que podem dizimar populações inteiras, descobriram a composição de estrelas, escreveram livros sobre o que é certo e errado e livros que criticam esses pensamentos sobre certo e errado, além de muitos outros feitos. Em comparação aos humanos, os outros animais não fizeram nada disso. Os bodes costumam comer capim, os gatos domésticos, da ração que o humano produz em suas indústrias. A maior parte dos animais se limitam às práticas mais simples, básicas à sua sobrevivência. São os humanos superiores por tais feitos? Um bode não precisa produzir armas, sua espécie já vai bem sem elas. A maior parte dos animais prosperam livremente quando não há interferência humana. Suponhamos que os humanos são superiores. Isso permite que ele continue com as práticas atuais para com os animais? Mesmo sendo superior, isso implica que ele pode usar animais para testar cosméticos, usar roupas de pele animal, os torture? Fosse essa superioridade a justificativa, então grandes filósofos e cientistas deveriam ser donos do mundo. Seria plausível que Einstein usasse o mais novo modelito de roupa feita com pele humana. Qualquer justificativa moral que tente defender os abusos feitos aos animais abre brecha também para que se torne plausível humanos escravizarem outros. Quando se prioriza algum ser em razão de sua superioridade, o nazismo se torna defensável.
As pessoas que consomem carne advinda dos meios industriais ou têm consciência dos problemas, mas não param de consumir sob pretexto de alguma desculpa, ou não sabem dos problemas. Podem haver outras circunstâncias que impeçam a pessoa de parar, como a disponibilização apenas desse tipo de comida industrializada e de má qualidade para pessoas pobres, que acabam por não ter acesso a outro tipo de alimento, impossibilitando assim uma mudança no cardápio. Mas, no geral, são por causa dos motivos já apresentados. É proposital que as pessoas não tenham conhecimento dos processos feitos até a carne chegar neles. É feita uma objetificação da coisa. O nome é mudado, a carne é diferente. Carne de hambúrguer, presunto, salsicha. Essas carnes não remetem a animais. Quando não se pensa que outros seres estão sofrendo para o seu prazer, é mais fácil comer a carne. Nós já causamos, provavelmente, inúmeras extinções de espécies, ao menos indiretamente. Antes mesmo do humano se sedentarizar devido à agricultura, muitas espécies tiveram seu fim por causa humana. Após se sedentarizar, também, e atualmente, após a industrialização, continuamos a fazer. A pescaria em massa, a caça, a produção industrializada de carne, são todos modos de agir de maneira cruel para com outros seres. A diferença é que não são humanos. Além de todos esses problemas, tem toda a devastação ambiental causada pela mesma indústria, o que, novamente, atinge todos os animais, inclusive os humanos. Isso só muda quando divulgamos as informações para que os humanos saibam desses absurdos e agimos contra. Comer carne com o selo Certified Human de bem-estar animal já é um início. Abdicar dos produtos de empresas que exploram animais e as florestas já é algo. Mas é também preciso trazer uma mudança coletiva. Talvez um voto consciente possa ser importante. Talvez buscar candidatos com propostas possa vir a calhar. Mas talvez não isso, porque atualmente no Brasil, por exemplo, não se vê essa situação tão otimista para candidatos que busquem, que tenham essas pautas. Talvez seja necessária uma mudança mais radical.